Já que nós estamos no final do ano, eu tenho falado muito sobre você fazer suas metas, pensar no seu próximo ano, pensar em como você vai criar uma nova realidade ou, de fato, ter clareza do que você quer. Mas para começar, às vezes a gente fica confuso. Meu Deus, Kátia, eu não sei o que eu faço. Eu não sei como criar uma meta. Eu não sei como pensar qual é a minha prioridade. Eu não sei como ter essa clareza, né? Porque quem já pratica isso já tem um pouco mais de conhecimento ou mesmo já tem mais experiência em criar as metas, em se organizar, em começar a elaborar algo para o próximo ano que está chegando. Mas para algumas pessoas talvez isso fique um pouco confuso. Então, para começar, para início de conversa, eu vou trazer aqui uma dinâmica que tem no meu livro, inclusive no Cuide-se, e aí a gente vai fazer juntos aqui para que você tenha um olhar sobre um panorama geral da sua vida e veja o que você vai dar prioridade, porque às vezes você está focando na sua vida profissional como terapeuta, mas tem outras coisas na sua vida que também são prioridades no momento. Então dá uma parada e fazer essa dinâmica comigo vai te dar um pouco mais de clareza. Você vai respirar, vai ter um pouco de leveza e aí você vai saber o que fazer e para onde ir ou como determinar quais serão os seus passos em 2022. Então vem comigo para a gente fazer esse exercício juntos. Era algo que eu fazia muito no consultório com os meus clientes, que eu gosto de fazer em viradas do ano ou início do ano e que a gente vai fazer juntos aqui nesse vídeo de hoje. Essa dinâmica, gente, tá bem no início aqui do meu livro, nas primeiras páginas, na verdade, né? No primeiro capítulo, eu já começo a fazer essa abordagem aqui, pedindo pra galera fazer um exercício de avaliação, que nada mais é do que a gente vai fazer agora, para que você tenha um pouco mais de clareza e um norte, né? Ok, eu tenho que fazer minhas metas, mas por onde eu começo para pensar nas minhas metas? Então, primeira coisa, você vai dar uma nota de 0 a 10 para sua vida profissional. Como está a sua vida profissional hoje de 0 a 10? E aí você vai botar aí no papel, vai pegar papel, caneta e vai começar a anotar. Como está a sua vida profissional nesse momento, tá? Fazendo um panorama geral de tudo agora. Depois você vai colocar de 0 a 10 a vida financeira. Como que tá? Vou até anotar aqui, ó. De 0 a 10. Vamos lá. Como que tá a vida profissional, como que tá a vida financeira, como que tá a vida amorosa, como é que estão os amores na sua vida, né? Se tratando de vida amorosa, de um cônjuge, né? De alguém que está ao seu lado ou não. Vida em família. Como está a vida em família? Como está a intelectualidade, que seriam os estudos, leituras, cursos, tudo que você faz para desenvolver mais a sua intelectualidade, tá? Saúde física, como que tá? Você tá cuidando da sua saúde? Tá tendo um olhar sobre isso, sua vitalidade, seu bem-estar? Ou como que tá, né? Vai colocando as notas aí. Ah, minha vida profissional tá, sei lá, 9. Minha vida financeira tá 5. Minha vida amorosa tá 7. Minha vida em família tá, sei lá, 8. A intelectualidade tá 9. A saúde física tá 10, né? Tô só simulando aqui pra gente depois fazer uma análise geral, tá? Beleza, fiz essa primeira parte, agora como que tá o meu equilíbrio mental? Eu tenho feito alguns exercícios que me ajudem também a equilibrar mais a mente, a acalmar, a relaxar, né? Ou eu tô só no exercício físico, na boa alimentação, mas eu esqueço de cuidar da minha mente, diminuir o estresse, acalmar mais, né? Isso também é essencial. Como que tá o equilíbrio emocional? Eu tenho sentido menos raiva? Menos ódio, menos tristeza? Tenho passado mais tempo do meu dia sendo grato ou reclamando? Então isso também é legal a gente avaliar. Relações em geral. Primeiro a gente falou aqui da relação em família, relação amorosa. E as relações em geral? Amigos, colegas de trabalho, como que tá isso, né? Num âmbito mais geral. Minha canetinha tá se entregando, ó. Vida espiritual. Como é que tá a sua vida espiritual? Como é que você considera? E quando eu falo de espiritual, gente, não é só religião, tá? Vida espiritual é como está o seu estado de espírito. Você acorda feliz ou você acorda mal-humorado? Você está se colocando mais em movimento diante da vida ou você está muito travado, bloqueado? Que isso também tem a ver, né? Porque vida espiritual é falar da alma, é falar da essência, é falar do propósito, é falar da missão. Como é que tá isso para você hoje, tá? Mais uma nota aqui. Como estão as suas metas? Você conseguiu realizar suas metas esse ano? Como é que tá em âmbito geral também? O que você se destinou a fazer nos últimos meses, no último ano? Você conseguiu, você não conseguiu? Que nota você dá para si mesmo com relação ao seu empenho, né? Sobre as metas. E o tempo e a produtividade, como é que você tá com relação a isso?
E aí você vai também dar uma nota para cada uma dessas coisas. Aqui eu fiz uma simulação só para a gente fazer uma análise agora sobre algo bem importante. Depois que eu olhei para todos os aspectos mais importantes da minha vida, vida profissional, financeira, amorosa, vida em família, estudos, intelectualidade, saúde física, tempo, metas, vida espiritual, relações, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Beleza. Agora eu vou olhar para as minhas notas, depois que você finalizar o exercício, você vai finalizar olhando para tudo e você vai pegar as notas mais baixas que você tem. Eu vou simular aqui também, tá? 7, sei lá, 5 aqui também, 10, 9, 6 e aqui 8, tá? Beleza. Quais são as notas mais baixas que eu tenho aqui? Vida financeira, equilíbrio emocional e metas, certo? Essas 3 aqui são as que estão mais capengas, diríamos assim. Outras também talvez sejam importantes, mas a gente vai pegar as primeiras notas que você deu mais baixas, tá? E aí você vai avaliar o que eu preciso começar a trabalhar agora. O que é assim, ó, prioridade número 1 na minha vida? É a vida financeira? São as metas ou o equilíbrio emocional? O que na minha visão, no meu momento atual, eu preciso dar uma prioridade maior? Desses 3, que no caso você vai avaliar os seus, né? Talvez para você vai ser outros 3 aqui que você vai escolher, que eu só simulei para fazer uma brincadeira aqui pra gente ver, né? Por quê, gente? Você tendo essa clareza, ok, eu dei nota para cada setor da minha vida, agora eu escolhi os 3 com notas mais baixas e agora eu escolhi o que tem a nota mais baixa. Aquilo que é prioridade, porque aqui nós temos 2 iguais, vida financeira e equilíbrio emocional, né? Ok, o que é mais importante? Talvez seja a vida financeira. Eu preciso arrumar minha vida financeira. Eu preciso melhorar a questão dinheiro na minha vida. Isso é uma prioridade para mim. Depois que você escolheu dos 3 a maior prioridade agora, é por onde você vai começar a determinar suas metas. E aí, Kátia, como é que eu faço uma meta? Você tem que pensar alguns segredinhos, tá? Você tem que pensar na sua meta pensando o que você quer, beleza? O que você tem hoje? Vamos usar a vida financeira de exemplo, tá? Vamos pensar, até porque, olha a coincidência, que nada é coincidência, né? Quando eu fiz pela primeira vez isso aqui, eu aprendi isso no coach, né? No exercício Roda da Vida, só que eu simplifiquei para fazer uma coisa mais fácil e aí eu comecei a usar isso no consultório. E aí, a primeira coisa que eu trabalhei naquela época foi minha vida financeira. Olha que coincidência, que não é coincidência, né? Legal. Ok, naquela época, gente, eu tava com espaço, foi 2011, 2012 por aí, eu tinha meu espaço e eu precisava organizar melhor a minha vida financeira, porque eu já tava ganhando legal como terapeuta, mas eu tinha aquela sensação que nunca sobrava dinheiro pra mim, que eu nunca conseguia ter reserva financeira, eu não conseguia organizar. E foi naquela época também que eu comecei a ler mais sobre finança, sobre prosperidade, comecei a pegar livros mais de mindset, né, de mudança de mentalidade. Então foi uma época de muita mudança para mim, por quê? Porque eu determinei que eu ia trabalhar vida financeira. E foi por conta de eu dar esse primeiro passo e reconhecer, admitir que isso aqui não estava bem na minha vida, que eu fui ler os livros do Napoleão Hill, que eu fui fazer treinamentos na área, que eu fui estudar sobre o assunto. Porque até então eu estava tentando botar isso aqui para baixo do tapete. Não estava bom, mas deixa, eu vou me virando com o resto. E não. No momento em que eu olhei para isso aqui, eu parei a minha vida para dar uma atenção especial para a minha vida financeira. Olhar para a vida financeira é doloroso às vezes. A gente foge, porque a gente tem muita crença limitante, muitos medos enraizados, muitas dores que a gente guarda. Só que uma coisa eu vou dizer para você, quanto mais você guarda essa dor, quanto mais você empurra esse problema para baixo do tapete, mais sujeira você vai colocando lá para dentro. E o dia que você erguer esse tapete, você vai ter muito mais trabalho para resolver. Então vamos limpar a sujeirinha debaixo do tapete, vamos procurar ajuda para isso, vamos nos colocar à disposição no próximo ano para buscar esse autoconhecimento, essa autoajuda. Em breve a gente vai liberar uns vídeos aqui falando também das tendências para 2022, aí vocês vão ter umas dicas extras aqui. A gente já pediu umas dicas para a Fabi Luz, que é top terapeuta e ela é numeróloga, e ela vai trazer umas dicas bem legais para vocês. Mas a grande questão aqui é a gente ter um olhar para aquilo que é essencial. Naquele momento eu tornei isso essencial para mim, e aí eu fui em busca. Qual foi o primeiro passo que eu fiz? Foi começar a estudar mais sobre isso. Qual é o seu primeiro passo? Você vai determinar qual o primeiro passo. O que você vai fazer na direção da sua meta, né? Qual a ação que você vai fazer?
você vai estudar, você vai buscar sobre investimento, né? Hoje, gente, pelo amor de Deus, a gente tem YouTube, tem gente falando de investimento, tem gente falando sobre mindset, tem gente falando sobre prosperidade. É tanto conhecimento, é tanta abundância de conhecimento que a gente só não faz porque não quer. Porque acesso a isso tem. Eu mesma no canal aqui no YouTube, se você tá me vendo no Instagram, no YouTube, a gente tem vários vídeos, vários conteúdos só falando sobre mindset de riqueza. Então, se você quiser, só no meu canal você vai ver muito conteúdo. Imagina se você for buscar além, né? Então, qual o primeiro passo? E a partir disso, você vai determinar uma meta. O que você quer com relação à sua vida financeira? Você quer chegar no final do ano e ter uma reserva? Você quer trocar de carro no próximo ano? Você quer ter dinheiro guardado para fazer uma viagem? O que é que você quer? Aí você tem que ter uma clareza melhor do que é, né? O que eu quero. Você vai começar a determinar os primeiros passos, mas você tem que ter uma clareza do que você quer. O que é que você quer com a sua vida financeira? Hoje mesmo, eu e meu marido, a gente estava falando sobre justamente alguns ajustes que a gente tem que fazer na nossa vida financeira para chegar no final do ano e ter uma reserva maior. Porque lá no negócio dele, ele tem um supermercado. No negócio dele, nesta época, ele tem que comprar muita coisa antecipada, porque as fábricas fecham no final do ano. Então, a partir do dia 15, mais ou menos, de dezembro, eles não conseguem mais comprar produtos. E aí, tudo que ele vai vender no final do ano, que é um boom de venda, ele precisa comprar agora, no início de dezembro, né? E aí, é uma loucura, porque ele precisa organizar o caixa da empresa para ter um valor maior, para conseguir pagar, porque as empresas fecham, elas entregam antes, mas elas não dão prazo, essas indústrias, né? É difícil negociar, ele não consegue negociar para ter, sei lá, 30, 40 dias para pagar, sendo que ele só vai começar a vender muito depois do dia 20 de dezembro, provavelmente, perto do Natal, né, na véspera do Natal, perto do Ano Novo, só que as compras já foram feitas no início de dezembro. E aí, todo final do ano, a gente se depara com o mesmo conflito, de a empresa dele não conseguir dar a volta, e ele não conseguir, às vezes, o dinheiro que ele precisa para ir pagando as contas, daí ele tem que pega de uma reserva aqui, mexe num valor ali que ele não quer, e ele não quer mais fazer isso. A gente estava conversando sobre essa dinâmica, né? E isso a gente também quer estender para nossa vida pessoal. A gente quer ter uma reserva melhor no final de ano, para pagar um IPVA, para pagar os impostos, para pagar as coisas à vista, né? Porque às vezes a gente acaba deixando para pagar algumas coisas parceladas no início do ano, por não ter uma reserva. E nos últimos anos a gente fez algumas mudanças, eu fiz mudanças na minha empresa, me mudei de lugar, ele também, a gente fez investimentos muito altos. E aí acabou que a gente se desorganizou um pouco em função disso, que não foi por uma coisa ruim, né? É melhor assim, investindo, né? A gente tá investindo e com isso a gente tá tendo que se reorganizar, do que a gente daqui a pouco gastar dinheiro desnecessário, né? Na verdade, nós dois investimos muito e muito bem nas nossas empresas. Só que esse ano a gente bagunçou um pouco no nosso final do ano, a gente não tá tão bem organizado para conseguir, no início do ano que vem, já pagar todas as nossas contas de início de ano. Então a gente estava justamente pensando, qual vai ser o nosso plano agora, gente, agora, para começar a trabalhar isso para que final de 2022 a gente tenha uma realidade diferente. Eu não vou pensar nisso só lá em novembro, dezembro do ano que vem. Eu vou pensar nisso agora, porque daí eu tenho um ano pela frente para organizar minha vida. Agora, se você deixa para pensar na sua vida financeira quando chega só o final do ano, quando é que você vai arrumar isso? Entendeu? Então, hoje mesmo a gente estava almoçando, terminando nosso almoço e nós estávamos falando disso. Nós vamos começar agora, a partir de dezembro, janeiro, a organizar a nossa vida financeira para que a gente tenha uma reserva maior, para que a gente se organize melhor no final do próximo ano. Certo? Então, primeiro passo é você fazer essa análise, né? Que notas você vai dar para cada aspecto da vida. Você vai escolher os 3 mais importantes para serem trabalhados, que geralmente são as notas mais baixas, né? Onde a gente vê que está mais capenga, onde precisa olhar mesmo. E desses 3 você vai escolher o mais importante, o essencial. E a partir disso, você vai então criar as ações condizentes, o que é que você vai fazer e a sua meta. Muito importante quando você for escrever a meta, que você escreva ela como se ela já estivesse acontecendo agora. Então, se você quer, por exemplo, ter uma reserva financeira, você vai colocar assim, em dezembro de 2022, por exemplo, eu tenho X. Ou, melhor ainda, deixa eu botar outro exemplo melhor.
Um exemplo muito melhor é a gente colocar assim, ó. Estou feliz e grato ou grata, né? Por... Aí você vai colocar qual é a sua meta. Por ter, sei lá, 10 mil reais guardado, por ter 5 mil reais guardado, por conseguir fazer uma reserva todo mês, por aumentar 2 vezes o meu salário, por ser terapeuta e ter 10 clientes todo mês. Aí você vai ver, com relação ao que você escolheu, qual vai ser a sua meta. E a partir disso você vai direcionar seus esforços para criar ações e saber o que quer. Então, saber o que quer é colocar no papel. Gente, o primeiro passo para manifestar o que nós queremos é colocar no papel. Eu sempre gosto de fazer uma analogia dizendo, as nossas metas são como o projeto de uma casa. Para você construir uma casa, você tem que procurar um profissional, né, um arquiteto, você tem uma ideia e esse arquiteto vai botar para você no papel. Nesse momento você está sendo o arquiteto da sua própria vida. Você está escolhendo como é que você quer a sua casa e aí você vai detalhar isso. E melhor do que só escrever uma meta é você escrever uma carta para você, para 2022, detalhando toda a sua meta como se ela estivesse sendo resolvida, concluída, como se o resultado estivesse chegando. Eu brinco e eu digo até, né, que essa é a carta mágica dos sonhos. Que é você escrever uma carta para você mesmo, começando assim, ó, estou tão feliz e grata porque hoje, no dia 31 de dezembro de 2022, eu estou realizando todos os meus sonhos. E aí você detalha todos os seus sonhos, seus desejos, suas conquistas, como foi o seu ano. Você vai criar o seu ano de 2022. E com isso você dá um norte para a sua vida. Você leva a sua vida para um outro nível. Porque você está dando clareza, direção para os seus passos, para a sua mente. Porque a nossa mente é muito confusa, ela poupa energia, não quer gastar energia em demasia. Então tudo que tiver que fazer esforço, ela tenta nos levar para a zona de conforto. Mas quando a gente sai da zona de conforto e começa a colocar esse esforço um pouquinho mais para chegar lá, a gente também começa a ver maiores, melhores resultados acontecendo, a nossa mente se expande, enxerga outras possibilidades, as coisas vão acontecendo e é mágico o que vai fluindo ao longo do ano em função de um exercício tão simples como esse, que até tem tudo no meu livro, no Cuide-se, mas que eu trouxe aqui para você para a gente fazer um panorama geral e para que nos próximos vídeos a gente possa trazer mais algumas dicas que vão incrementar para que você tenha o melhor ano da sua vida. Acredite, você cria a sua realidade, você é dono do seu próprio destino, e não é clichê não, tá? Mas você cria a sua realidade. Existem coisas que estão fora do nosso controle porque a gente ainda não tem uma percepção tão elevada. Mas eu já vi a Fabi Luz falando, já vi uma galera aí falando da astrologia, da numerologia, que 2022 vai ser um ano em que a gente vai abrir muito o nosso, diríamos que o nosso lado espiritual. A gente vai estar muito mais sensível, captando as coisas, muito mais intuitivo. E isso é uma dádiva que Deus nos dá, para que a gente possa ouvir o nosso coração e para que a gente possa aprender a tomar decisões olhando para dentro da gente, não para fora. 2022 vai pedir que você pare de buscar lá fora o que você tem que buscar aqui dentro. Pare de pedir opinião das pessoas para tudo. Encontre aqui dentro as respostas. Depois você compartilha com as pessoas e pede a dica delas. Mas não jogue na mão delas a sua maior decisão. A decisão tem que partir de você. Você tem que saber o que você quer. Você tem que tomar uma ação. Você tem que decidir, não é o outro. Não faça isso. Não deixa na mão das pessoas aquilo que é um potencial que só você tem. Que é o que eu falo, inclusive, no Cuide-se também. E até no meu outro livro, que está esgotado agora, no Ame Quem Você É. Mas que eu falo sobre essa tomada de decisão. Quanto é importante a gente se colocar à disposição, mas verdadeiramente entendendo o que está aqui. O que eu quero para mim? O que a minha alma quer? É uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para mim. O que a minha alma quer com relação a isso? Não é o que o outro pensa, não é o que a minha família vai achar, não é o que meu marido pensa. Dane-se eles. Primeiro deixa eu pensar eu, aqui, eu, comigo. O que faz sentido para mim? Depois eu pergunto para eles. Mas eu já preciso ter uma ideia formada aqui dentro, para que eu possa ter mais clareza do que eu quero, para onde eu vou, e aí eles possam contribuir com a minha jornada. Aí sim eu vou ter contribuição. Senão, eu vou ter conselheiros do caos, porque nem eles sabem o que está acontecendo dentro da gente. Eles não têm esse poder. Eles não têm uma bola de cristal para entender o que está acontecendo aqui dentro. Ai, fica tudo tão difícil. Eles vão querer opinar baseado nas crenças deles, nos medos deles, nas inseguranças deles. E não naquilo que é real.
Agora, se eu já sei o que eu quero, é muito mais fácil de eu pedir ajuda, de eu pedir uma opinião, de eu pedir um conselho. Essas pessoas terão muito mais condições de nos ajudar quando a gente não joga o peso de tudo nas costas dessas pessoas. As pessoas só podem nos dar aquilo que é conveniente para elas e no sentido do que elas têm força para nos dar, do que elas podem nos dar. E eu só posso tomar das pessoas aquilo que elas têm condição de me entregar. Se eu exijo demais, eu acabo cobrando demais e isso, quando retorna para mim, não retorna de forma equilibrada. E aí eu começo a criar muita desordem na minha vida, consequentemente eu não vou chegar em lugar nenhum e não vou tomar nenhuma decisão. Tá certo, meus amores? Bem, pega papel e caneta e bora lá fazer esse exercício. Acredita, seu 2022 pode ser o melhor ano da sua vida, se assim você quiser. E você pode começar agora. Não é para janeiro, não é para fevereiro, não é para quando começar as aulas, não, é agora. Seu 2022 já começa agora. Bora lá fazer acontecer, porque eu acredito em você. Eu sei que você pode mais. Eu sei que você merece mais. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tá aqui, ó. De 0 a... Opa, peraí. De novo, 12. Eu até vou colocar aqui pra